Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulheres no Tributário, projeto que foi criado para conectar mulheres, agregar conteúdo técnico de qualidade e reunir tributaristas de todo o Brasil. Meu nome é Luiz Herrera, sou Relações Públicas do Mulheres no Tributário e hoje eu tenho a honra de entrevistar uma das nossas palestrantes, Ana Cláudia Borges. Ana Cláudia é advogada conselheira titular da segunda seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, é mestranda em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Observatório da Macrolitigância Fiscal e diretora científica do Instituto Piauiense de Direito Tributário. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, Ana. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço estar aqui falando e compartilhar um pouco da nossa história. Ana, gostaria de conhecer um pouquinho mais de você, da sua carreira, como você escolheu o direito e por que o direito tributário, né? É um setor tão pequenininho dentro do direito, então por que você escolheu o direito tributário? Bom, Luísa, na verdade, assim, até o direito, na época da escola ainda, eu gostava de exatas. Não tinha muito a ver, mas eu gostava de exatas. E aí eu fiz vestibular para o direito e para arquitetura. E aí saiu o primeiro resultado da arquitetura, fiz minha matrícula. Aí veio do direito, saiu depois. Eu falei, e agora? Fui lá e falei, bom, não tem jeito, vou me matricular no direito e vai ser direito mesmo. E aí eu segui a vida no direito. E eu estava ainda no começo da faculdade e eu perguntei para um colega, eu falei assim, e aqui, qual é o ramo que dá dinheiro? Ele falou, tributário. Eu falei, então eu vou fazer isso aí. Ainda não sei se é verdade, mas ele falou, então... Eu acreditei lá atrás e entrei no tributário. Uhum. Então, desde a época da faculdade, meu foco sempre foi o direito tributário. Fiz minha vida inteira dentro do direito tributário, desde que eu me formei, e aqui estou até hoje. Muito incrível ter você aqui hoje. E eu gostaria de saber também como você conheceu o projeto Mulheres no Tributário, né? Visto que tem menos de um ano ainda, mas já abrange tantos estados, né? E eu gostaria de saber como você conheceu o projeto. Bom, eu conheci pelo Instagram. Depois a Carolina entrou em contato comigo. E a Carolina também é uma pessoa muito atuante no Instagram. Ela está sempre ali postando, atualizando as redes dela, né? E eu uso muito do meu Instagram para falar do direito tributário, para postar, para ter as novidades ali. E gosto de ver novidades. Então a gente teve esse primeiro contato no Instagram e depois ela trouxe convite para eu vir palestrar aqui hoje. Muito bom. E eu vi que o tema da sua palestra hoje foi sobre impactos do ITR sobre o agronegócio e a jurisprudência. Nós tivemos várias referências hoje do agronegócio, né? E você é uma delas. Então eu gostaria que você abordasse um pouquinho, né, do ITR sobre o ITR sobre o agronegócio e como, né, tem impactado aqui na jurisprudência. Ontem, inclusive, eu estava em Brasília ainda e a gente fez o lançamento de um livro e o artigo que eu escrevi nesse livro era exatamente o tema da minha palestra de hoje, que era do ITR sobre a agroindústria. O ITR ele é um imposto que é pouco explorado, as pessoas não dão muita atenção, só que ele tem um impacto muito grande quando você tem uma agroindústria, porque você está ali na área rural, você tem que pagar aquele ITR e ele é cheio de detalhe. Quando você vai fazer a declaração, você tem que prestar atenção em muitos detalhes e são poucos hoje os profissionais habilitados que têm conhecimento teórico necessário para isso. Então, quando chega no CARF, a gente vê a dificuldade que o profissional tem, a dificuldade que os contribuintes têm e como isso pode impactar, às vezes, no resultado final da empresa. Perfeito. E aqui a gente também queria saber como o ITR ele pode impactar, né, na competitividade do agronegócio. Bom, a gente tem algumas empresas no CARF que elas têm autos de infrações que são milionários mesmo. Então, qual é o problema? Quando a empresa ela faz uma declaração do ITR, ela acha que ela tem um determinado imposto para pagar. Então, ela vai lançar lá na contabilidade dela que ela tem X ali de imposto para pagar. E depois vem um lançamento de ofício, que é como se o fiscal assim, caiu na malha fiscal e o fiscal ele fala, bom, não é esse valor. Então, eu vou lançar o valor que eu entendo como correto, com as multas e com juros. Uhum. Então, todo aquele valor que você tinha na contabilidade esperando que fosse o imposto a pagar, você vê que aquilo vai aumentar muito.
E não é nem dobrar, às vezes é aumentar mesmo, às vezes sai de alguns R$ 1.000 para mais de R$ 1 milhão. Então você imagina dentro da competitividade das empresas esse impacto de você ter mais de alguns milhões ali para pagar que não era esperado e que veio no lançamento e às vezes o contribuinte ele não consegue se defender ou ele não sabe como se defender, não tem o conhecimento técnico necessário para aquela indústria se defender Com ou certeza. apresentar as provas no CARF. Sim. E o setor tributário é um setor que está constantemente em mudanças, né? É perceptível isso. E eu gostaria de saber como essas mudanças têm impactado também no agronegócio. Por exemplo, agora que nós acabamos de passar por uma eleição, né? E a reforma tributária, tem novos debates sobre a reforma tributária. Então, como isso, de forma decisiva, ela pode influenciar no agronegócio? Bom, o agronegócio no Brasil ele é muito importante. Nem sempre a gente consegue visualizar essa perspectiva dessa importância que tem hoje a agroindústria para o Brasil, como a gente se fortalece como país. Quando eu tenho um impacto tributário maior para aquele setor, eu posso diminuir a força do setor. Então, se eu tenho um impacto menor, eu posso aumentar também. Mas eu também não posso ter um impacto baixo, de modo que eu esteja sendo um pai para aquelas empresas. Eu tenho que ter também uma justiça dentro da sociedade para que a sociedade funcione. E eu entendo muito, assim, dentro do tributário, que nós somos uma sociedade só. A gente está todo mundo junto. Então, no CARF, a gente tem muitas, às vezes, debate e fala assim, você é pró-contribuinte ou pró-fisco? Eu falo, gente, somos todos juntos. Não existe pró-aquele. É uma sociedade só. O recolhimento de tributo é um recolhimento só. E ele vai para um lugar que chama público. Ele vai para um cofre público. Seja quem for o governo que esteja, o presidente que for eleito, eu estou dentro de um cofre público e é para toda a sociedade aquilo. Então, toda a sociedade é beneficiada ou não é beneficiada. Não existem lados, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, uma balança, para que a gente, se eu diminuir também demais, está errado. Se eu aumento demais, está errado também. Perfeito. Ana, hoje você agregou muito conteúdo de qualidade obrigada. aqui no projeto Mulheres no Tributário e eu tenho certeza que agregará cada vez mais. É uma honra te ter como palestrante e como participante desse projeto e eu gostaria de agradecer a sua participação também no nosso podcast. É uma honra tê-la recebido aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que fiquei assim muito feliz mesmo com esse projeto. Realmente, quando a gente fala em tributário, eu vivo e respiro tributário o dia inteiro. Eu tenho muito mais amigos homens no tributário. Quando eu estou num evento normal, assim, normal que eu diga, sem ser das mulheres, eu normalmente vejo, olha o meu amigo, olha o meu amigo. Eu falo, poxa, por que eu não tenho amigas no tributário? Porque também é um público menor. Só que hoje aqui juntou várias amigas que eu tenho, agregou várias pessoas. Eu falei, nossa, que feliz de eu estar lá e sempre com mulheres e falar, estou no evento tributário e estou aqui com as minhas amigas, estou aqui com as minhas colegas e eu estou aqui com as pessoas que eu conheço. Sim. Eu tive até aqui uma ex-estagiária minha, que hoje é advogada tributarista, e ela falou, eu vou lá assistir sua palestra e eu gosto de ver. E hoje em dia ela é uma amiga. Sim. E veio de uma época de estágio, ela foi minha estagiária no começo da faculdade dela. Então, eu acho muito legal juntar as mulheres, ter essa participação e ver que, assim, o tributário não tem diferença para homem ou para mulher. É uma matéria só. E, às vezes, até um mito da dificuldade do tributário, que fazem algumas mulheres não quererem conhecer, mas que, quando elas chegam aqui, elas veem, talvez é um pouco de mito. Eu sou capaz de lidar com o tributário, né? Exato. E esse projeto veio para desmistificar isso, né? Que com competência não existe gênero, não existe estado, nós somos um só, né? E se a gente buscar conhecimento e botar em prática toda a nossa contribuição para o mercado, não tem preconceito algum. Né? Não tem preconceito nenhum. Eu acho que é só a gente ter a nossa competência, a nossa força de vontade também. Sim. A gente está empenhado e crescer dentro da profissão, que tem mercado para todo mundo. Com certeza. E você, hoje, com a sua competência e com o seu conteúdo, agregou muito pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você.